Amém. Glória a Deus, queridos. Que bom poder rever alguns que fazia já uns dias que a gente não se via, né? A mamãe mais fresca aqui. Tá tudo bem com o neném? Glória a Deus. Amém. Nós temos algumas pessoas novas aqui hoje, né? Nós temos aqui Aline, Carlos e Messias. Eles são pastores. Pastores, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, pastores e filhos, né? É isso? Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. E nós temos também, apesar de que a Carmélia e o Pedro, eles já vieram umas 2 vezes aqui, mas os irmãos que estão voltando, aos poucos estão retornando. Ali nós temos um casal também de pastores, que é a Carmélia e o Pedro. Nós nos reencontramos depois de mais de 20 anos, né? Eles, quando a primeira igreja que o Senhor me colocou para apacentar ali, foi em Suzano, primeira igreja. Eles praticamente eram os primeiros membros, as primeiras ovelhas, foi os primeiros obreiros também naquela casa, naquele ano, né? E depois eu saí de lá para outros desafios como pastor, mas eles cresceram lá, avançaram, e aí se tornaram pastores. Aleluia! Pastores. E aí nós nos reencontramos alguns dias, e até então, e nesses dias nós temos nos juntado e comido junto e compartilhado, e lembrado de coisas boas, né, Pedro? Pastor Pedro e a Carmélia. Tem mais alguém aqui que está aqui pela primeira vez hoje? Levante a mão, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Lá atrás tem alguém? Primeira vez? Todos na casa. Ali. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos passar por uma outra parte do culto tão importante quanto a adoração, os cânticos e também a ministração da palavra. Que é um momento onde a gente vai contribuir aqui hoje, que é uma prática de todo filho de Deus, né? Nós servimos a um Deus generoso. Eu lembro de uma passagem em que Salomão, Davi, seu pai, na construção do templo, houve uma mobilização do Senhor, do Espírito de Deus, para que desde os príncipes até o povo, eles começaram a se mover, a trazer suas ofertas, a fim de poder construir o templo, naquele templo, o templo de Salomão. E Davi fez uma oração muito interessante. Ele disse: graças te damos, Senhor, porque quem somos nós que pudéssemos dar isto de forma voluntária? Pois tudo vem de ti e para a tua mão nós devolvemos. Davi reconheceu que tudo vem do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: o que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias? Ele diz. Tudo que nós temos, com certeza, querido, foi Deus Pai que nos concedeu a nós. Segundo as suas riquezas, o Senhor diz que Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Amém? Por isso, quando nos bate e nós somos tentados a isto, a vir qualquer ansiedade, a palavra do Senhor diz: lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas antes elas sejam conhecidas diante de Deus com oração e ações de graças, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Nós falamos do dízimo e de ofertas aqui, um assunto às vezes tão mal falado nesses dias, até no meio da igreja mesmo, e alguns teólogos. Mas na verdade, o dízimo para nós não é o teto da onde a gente chega, mas é o piso da onde parte a nossa contribuição. Aleluia ou não? Amém?
Se nós somos pessoas que precisam contribuir e ter tudo em comum, somos uma comunidade, então por onde partimos? Partimos do dízimo. Porque na verdade tudo é do Senhor. Não é só os 10%, qual é falado, mas tudo é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e aqueles que nela habitam. Amém? Tudo é do Senhor. Foi isso que Davi reconheceu. Senhor, tudo vem de ti, para ti devolvemos. Amém? Tudo vem do Senhor, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Até a nossa própria vida não pertence mais a nós mesmos, né? A Bíblia diz, um morreu por todos, logo todos morreram. Mas Ele morreu por todos para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. Aleluia. Não existe mais para si na vida do Filho de Deus. Nós vivemos para Ele. Tudo é para Ele, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, fazemos tudo para a glória dEle. Aleluia, queridos. E todo filho de Deus, que é participante de sua natureza, e sabe que tem um Deus tão generoso, também o Filho de Deus, que é coparticipante de sua natureza divina, da natureza de Deus, também é alguém generoso, né? Amém, queridos? Amém? Então nós vamos contribuir, você que trouxe sua oferta, sua contribuição, seu dízimo, tem um envelope aí na cadeira, coloque seu dízimo, sua oferta. Ali tem um cesto ali do lado, você pode sair do seu lugar e ali colocar a sua oferta, colocar o seu dízimo. Depois nós vamos orar consagrando e dando graças ao Senhor. Amém? Amém? Vamos estender nossas mãos. Amém? Pai, nós queremos primeiramente te dar graças, porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Obrigado, Pai, pela oportunidade, o privilégio de podermos fazer parte, podermos, através do Senhor, aquilo que o Senhor tem provido, suprido, o Senhor tem nos dado também o privilégio de poder participar, de investir no Teu reino, na Tua obra, nos missionários, em vidas, em pessoas. Por isso, Pai, nós rogamos que o Senhor dê semente aos que semeiam. Que o Senhor aumente a sementeira do Seu povo, Pai. Aqueles que têm atendido, têm ouvido, aqueles que têm, o Senhor, andado na Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando. Nós consagramos como extensão a nossa adoração a Ti. Adoramos com as danças, com os cânticos, mas também nós Te adoramos com as contribuições nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos, e você diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Pedi para o Ale estar colocando ali para mim os versículos, mas vamos ler agora. 21, do 1 ao 6. Agora estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele.
Se seu senhor lhe deu uma esposa, e ela lhe gerou filhos e filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente: amo o meu senhor, a minha esposa e meus filhos, eu não sairei livre. Então seu senhor levará aos juízes, e também levará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Bendito Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes de Ti nesta noite. Revela-nos, pedimos que Tu venhas soprar aonde o Senhor já soprou, Deus. Que o Senhor revele-nos a Tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor disse que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas antes ela realiza e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Tu tens um propósito nesta noite, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade, o Teu querer. Que nesta hora os nossos ouvidos sejam abertos. Que o Senhor nos batize nesta noite com o espírito de sabedoria e de revelação. É o que pedimos em nome de Jesus. E amém. Aqui é uma lei que Deus colocou para aqueles que, nesse tempo, cometiam alguns atos e deveriam pagar. Por exemplo, quando algum hebreu devia alguma coisa a outra, e este não conseguia pagar, então a forma que ele tinha para pagar sua dívida era ele se vendendo ou se tornando um escravo. Mas a lei era que este hebreu servisse a esse senhor, ao seu amo, por 6 anos. Porque no 7º ano, ele seria livre, ele teria liberdade. Se ele fosse uma pessoa solteira, ele solteiro iria sair. Mas se ele fosse casado, tivesse uma família, toda a família seguiria também. E depois de 6 anos, toda a família seria livre, ele teria a sua liberdade. Ou seja, quando completava 6 anos, no 7º ano, ele poderia começar novamente a sua vida. Poderia iniciar novamente uma nova etapa da sua vida. Começar tudo de novo. Sua dívida era cancelada. E ele poderia recomeçar de novo. Se ele entrasse sozinho, e ali o seu senhor arrumasse uma esposa, tivesse ele filhos e filhas, ele sairia sozinho, a esposa e os filhos ficariam. Mas esta lei também era para alguém que se tornava escravo não só por dívidas, mas também por pobreza. Também. Quando uma família não tinha mais nada, então esses eram comprados como escravos ali. Não só dívida, mas como pobreza e até mesmo por um crime que alguém tivesse cometido. Mas esta lei é interessante porque ela também é estabelecida com um princípio de liberdade, como falei aqui. Porque 6 anos ele iria servir o seu senhor e ao 7º seria livre. Era uma lei, mas com um princípio de liberdade do 7º ano desse escravo. Na verdade, é uma lei que também protegia os hebreus de uma escravidão permanente. Era uma lei também que foi imposta também para proteger também contra a escravidão, a fim de que não fosse uma escravidão permanente. No livro de Hebreus, você não precisa abrir, mas o Alexandre vai pôr para mim aqui, no capítulo 10, verso 1, vai dizer que as leis eram sombra das coisas vindouras, ou sombra das coisas futuras. Vamos ler?
Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. Está bem traduzido isso daqui, né? Então a lei, o que é a lei? A lei era uma sombra ou um vislumbre. Não tinha aquele tempo a realidade plena, mas era um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. E não exatamente a sua realidade. Eles não tinham a realidade. As leis, tudo no Antigo Testamento, queridos, eram sombra de coisas futuras. O próprio Paulo, em Romanos, se não me engano, 14, verso 4, se não me engano, ele diz que todas as coisas quanto foram escritas no passado, foram escritas para o nosso ensino. Sejam eles figuras, sejam personagens, e até mesmo as leis, todas elas têm uma realidade espiritual nelas, né? E que hoje, através do Espírito Santo de Cristo, nós temos a clareza, nós temos a revelação, nós temos a realidade, coisa que eles não tinham. Então, esse acontecimento desse escravo aqui, existe uma realidade espiritual por trás disso daqui, né? Muito interessante. Não é só um princípio que protegia contra uma escravidão permanente, mas há um fundo espiritual, existe uma realidade espiritual aqui, e é isso que nós vamos, através da dependência do Espírito Santo hoje, a gente receber. Amém? Amém? Então, Hebreus diz que as leis são sombra de coisas vindouras. Hoje nós temos a realidade disso daqui. E o que é isso daqui? Então, é isso que nós vamos hoje percorrer um pouquinho. Então, todos nós que recebemos a Jesus, João diz isto, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos os filhos de Deus, todos os filhos do Pai, eles são servos do Senhor. Quem aqui é filho do Pai aqui? Quantos receberam já o Senhor? Aleluia! Então, todo filho do Pai é também um servo do Senhor Jesus. Todo filho do Pai é um servo do Senhor. Mas o interessante é que nem todos os servos são filhos do Pai. Todos os filhos do Pai são servos de Deus, mas nem todo servo de Deus é um filho do Pai. Um exemplo. Vamos ler Jeremias. Aqui na tela, Jeremias 27, 6. Você pode ficar em Êxodo. Nós vamos ler nos versículos, alguns textos aqui. Jeremias 27, 6 diz assim: sendo assim agora, pois, eu mesmo entrego todas estas nações nas mãos do meu serviçal. Ou tem outra tradução que, nas mãos do meu servo. Quem é o servo de Deus? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhes até mesmo os animais selvagens para que os sirvam. Preste atenção que Deus chama Nabucodonosor, que é um ímpio. Ele não faz parte de Israel, não faz parte do povo de Deus. É um rei ímpio, Nabucodonosor. E Deus chama ele de seu servo. E aí eu estou mostrando que todo filho de Deus, todo filho do Pai é um servo do Senhor. Mas nem todo servo do Senhor é filho do Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo é Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Até o diabo é servo de Deus. Por exemplo, até o diabo é servo de Deus. Até o diabo foi usado, não diretamente, mas indiretamente. Ele foi usado para trabalhar na vida de Jó, por exemplo, que o grande problema de Jó era a sua justiça própria. E Deus teve que trabalhar na vida de Jó. Porque uma prostituta é muito mais fácil de ser alcançada por Deus do que um justo na sua justiça. Talvez você tenha em casa alguém que você tenha evangelizado, mas que é apegado tanto à sua moralidade, à sua justiça, que ele acha que não necessita de Jesus, não acha que necessita ser salvo, não acha que necessita ir à igreja. Porque ele é tão bom, tão justo,
aos seus próprios olhos, é a sua própria justiça, que é mais difícil. Mas aquela pessoa que está num estado tão deplorável, você pode ter certeza, estão muito mais abertos para o Evangelho do que um justo apegado na sua justiça. Por isso que muitas vezes o sofrimento, muitas vezes torna-se um instrumento de Deus para trabalhar naqueles que são apegados à sua própria justiça. Então, até o diabo é servo de Deus. Estão mostrando que nem todo servo de Deus é um filho do Pai, mas todo filho do Pai é um servo do Senhor. Aleluia. Amém? Você é filho do Pai? Você também é servo do Senhor. Com relação ao Pai, nós somos filhos. Mas com relação a Jesus, nós somos os seus servos. Servos do Pai não cabe. Mas nós somos filhos servos. E Deus não tem filhos que não sejam servos. Deus não tem filhos que não sejam servos. O próprio Paulo, nós vamos ler aqui, você não precisa abrir, nós vamos ler Romanos 1, Romanos capítulo 1, verso 1. Ele, quando ele vai saudar a igreja e apresentar a igreja, ele mesmo chama-se a si mesmo de servo de Jesus Cristo. Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora em Tito, capítulo 1, verso 1, Paulo também vai dizer que ele é servo de Deus. Aqui em Romanos, servo de Jesus Cristo. Em Tito 1:1, ele diz, Paulo, servo de Deus. Talvez outras traduções está escravo, por exemplo. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Amém? Glória a Deus. Veja, Paulo chama a si mesmo de servo de Jesus Cristo, de servo de Deus. Então Deus não tem filhos que não sejam servos. Todo cristão, ainda que seja livre, ele é um escravo, ele é um servo. Nós somos livres, porém servos. Parece contraditório, não é verdade? Como podemos ser livres e ao mesmo tempo escravos e servos? Então esse escravo hebreu, ele tinha a sua liberdade, Nós lemos também que quando chegava esse 6º ano, esse escravo podia expressamente dizer, não, eu amo o meu Senhor, a minha família, minha esposa e meus filhos. Por isso eu não quero ser livre. Eu não quero ser livre. Então ele abria mão de sua liberdade, ou entregava ela para o seu Senhor, por amor, de forma voluntária. Ele entregava, assim, abria mão de sua liberdade. Ele podia abrir mão de sua liberdade por amor ao seu Senhor. E viver para sempre como servo daquele amo. Para sempre. Ele era levado então à porta de sua casa, e ali nos umbrais era furado as suas orelhas. E por onde ele andava então, qualquer pessoa que visse aquele homem, saberia que ele era um escravo de amor. Porque ele decidiu, ele abriu mão de sua liberdade por amor ao seu Senhor. Então a marca, um sinal era feito em sua orelha, significando que este homem decidiu voluntariamente viver eternamente, para sempre, como servo do seu Senhor. Mas vamos ler o verso 5 do Êxodo 21. Vamos prestar atenção nessa expressão que diz assim, no começo do verso 5. Mas se o escravo argumentar, eu amo ao meu Senhor. Diga comigo, eu amo o meu Senhor. Eu percebo que existem duas experiências na vida cristã. Na realidade é para existir uma só. Mas na experiência a gente começa a ver que existe duas experiências na vida cristã. Uma é a escravidão e a outra é a liberdade. No primeiro caso, que é da escravidão, no primeiro caso a gente vê uma alma humana que é controlada por um forte senso de dever. Controlado por um forte senso de dever e a obediência às leis de Deus. Seja às vezes por medo ou
por medo de uma punição ou motivado por uma expectativa de uma recompensa, algum benefício. No outro caso, outra experiência, no outro caso, a gente vê alguém com um poder que o impulsiona. E esse poder é um poder que impulsiona um princípio de vida no seu íntimo, que realiza por sua própria força ou instinto a vontade do seu Criador. E ele faz isso sem medo de punição e sem esperança de qualquer benefício. No primeiro caso, é o cristão que é um servo e trabalha com um contrato. No outro caso, no segundo caso, ele é um filho que serve e age por amor. Então nós vemos essas duas experiências na vida de alguns cristãos. Nos anos em que o escravo hebreu servia ao seu amo, seu senhor, quando chegava ao 6º ano e o seu tempo fosse completado, chegasse aos 6 anos, ele era livre. Mas se o servo dissesse, eu não quero ser livre, ele abre mão da sua liberdade para viver para sempre como servo do seu senhor. Quando acontecia isto, ele decide viver para sempre com o seu senhor, como servo, só que agora, de uma maneira diferente. Não mais como antes. Porque nos 6 anos em que ele viveu servindo o seu senhor, ele viveu debaixo de uma lei. Ele viveu debaixo de uma lei. 6 anos é a lei. É a lei, ele está debaixo de uma lei. Mas agora que ele tem a sua liberdade e abre mão, diz, eu vou servir, porque eu amo o Senhor e vou servi-lo. Agora, do 7º ano para frente, ele não vai servir mais debaixo de uma lei, mas ele vai servir por baixo do amor. Você entende? Então eu percebo 2 experiências aqui. Uma é que ele serviu debaixo de uma lei, mas agora, ao 7º ano, quando ele decide abrir mão de sua liberdade para servir ao seu Senhor, agora já não é mais debaixo de uma lei. Ele está livre, ele pode seguir sua vida. Ele pode continuar a sua vida. Mas ele decide, não, eu não quero a liberdade. Eu quero viver para sempre com o meu Senhor, porque eu o amo. Então agora ele vai servir o seu Senhor, mas não debaixo agora de uma lei. Ele vai servir agora debaixo do amor. Não é a lei que vai regir sua vida. Não é a lei que vai regir seu serviço. Mas agora, é o amor que vai mover todo o seu serviço ao seu Senhor. É como se fosse uma mulher, vou dar um exemplo. É como se fosse uma mulher. Porque é uma coisa, irmãos. Nós podemos agir de maneira correta, mas sem estar correto. Podemos agir de maneira correta, mas sem estar correto. Por exemplo, alguém que é uma pessoa honesta, mas no seu interior, essa pessoa tem uma índole, tem um senso, uma índole de pegar as coisas que não é dela. Roubar, por exemplo. Roubar. Mas existe uma lei. E essa lei, ela é acompanhada de punição. Então, muita gente restringe aquilo dentro de si, e ele não faz, e ele pratica a honestidade. Mas tem uma coisa, por medo da punição. Porque sabe, se fizer, ele vai ser preso. Vai para a prisão, vai ser punido. Então ele faz o correto, ele não rouba, ele não furta. Mas só por causa de uma punição.
Mas uma outra pessoa também é honesta. Mas também ele é honesto, mas dentro de si, ele não tem nenhum desejo, nenhum impulso para roubar ou furtar algo de ninguém. Então, quando nós olhamos para essas duas pessoas, tenta ver essas duas pessoas diante de você. E você fala assim, puxa, essas duas pessoas são honestas. Mas a diferença é que uma é honesta na carne e a outra é honesta no espírito. Uma tem atitude correta, mas sem ser correto. Jesus disse, se os pais dessa terra, sendo mau, sabe dar boas coisas. Você percebe que um pai mau, mas faz o correto, sabe dar boas coisas. Uma pessoa que faz uma atitude correta, sem ser correto. É a mesma a realidade da obediência, por exemplo. Né? Quantas vezes eu, quando era menino, adolescente, eu obedecia a minha mãe, mas dentro de mim eu falava assim, eu estou obedecendo, mas dentro de mim, sabe? Olha, senta aí, menino. Eu sento fisicamente, mas dentro de mim eu estou em pé. Você já fez isso? Então eu estava praticando uma atitude correta, mas sem eu ser correto. Você percebe que muitas vezes nossas atitudes corretas não servem para Deus porque nós não estamos corretos. Por isso que para Deus é muito mais importante o que você é do que o que você faz. E se nós somos em Cristo uma nova criatura, diga aleluia. Então, aí as nossas atitudes serão corretas e agradáveis a Deus, porque ela parte do ser que foi transformado, mudado. Então nós temos essas duas experiências. Pessoas cristãs que, ao invés de viver a sua liberdade em Deus, ainda continuam vivendo de uma forma escrava. Debaixo de uma lei. Debaixo de uma lei. Mas esse escravo aqui, ele agora vai fazer. Aí eu vou falar deste exemplo. É como se fosse uma mulher que trabalhasse em uma residência de forma semanal, como empregada, servindo aquele patrão, servindo aquele homem, procurando o seu serviço agradar o seu senhor, mas para quem ela está ali servindo, ela está sendo apenas uma motivação, motivadas por um dever. Ela está ali cumprindo o seu dever semanalmente. Vamos supor que passa tempo, o patrão declara seu amor por ela, né? Se apaixona por ela, e aí o patrão vem e declara seu amor por ela. Aí o patrão, que era patrão dela, tira ela de uma posição de serva para ser agora sua noiva. E também para partilhar de tudo que ele possui. E imediatamente, queridos, o ânimo daquela mulher vai mudar. O ânimo daquela mulher vai mudar. E talvez ela até continue a fazer as mesmas tarefas que ela fazia antes, só que agora com uma motivação diferente. Não mais como um dever. Não mais como um dever, mas o dever será substituído pelo amor. Olha que interessante, Oséias capítulo 2, verso 16. Vamos ler aqui, Oséias 2,16. O Senhor falando para o seu povo. Naquele dia, assegura Yahvé, tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu Senhor. Você está vendo? É o exemplo da mulher que eu disse. Que por um tempo servia. Mas o patrão amou aquela mulher. E ela, de uma posição de serva para uma noiva,
uma esposa. E aí ela vai continuar fazendo as mesmas tarefas que fazia quando ela era uma empregada, uma serva. Mas agora, não com a mesma motivação. Mas não ligado ao dever, mas agora movido por amor. Mais um texto, você não precisa abrir. Mas só acompanha aqui, Jeremias 31, 18. Deus ainda falando para o seu povo, Efraim. Olha só que interessante. 31, 18. Ouvi claramente Efraim, lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado. Olha Efraim, Deus compara Efraim como um bezerro indomado. Ele está dizendo, tu me corrigiste como um bezerro indomado. E fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. A palavra está dizendo que Efraim era como um bezerro indomável. Nada domava esse camarada. Mas Deus precisava trabalhar nele. E todo o trabalho de Deus na vida de uma pessoa é amor. Toda disciplina é amor. Todo trabalho de Deus é amor. Amém, queridos? Agora olha em Oséias, capítulo 10, verso 11. O mesmo Efraim, indomável. Mas Deus precisava trabalhar nele. Porquanto Efraim era uma novilha domada. Lá, uma novilha indomada. Mas agora Efraim é uma novilha domada. Agora preste atenção nessa expressão. Que gostava muito de pisar o trigo para lhe tirar a casca. Só até aqui. Aqui, me dê outra tradução, por favor, Alê. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Aleluia ou não? Antes, Efraim é uma novilha indomada, nada domava ele. Então eu acredito que essa novilha, para trilhar algo, era difícil, não gosta. Mas Deus vai disciplinar, vai trabalhar. E toda disciplina e trabalhar de Deus é amor. E sabe o que acontece? É que esse mesmo Efraim, que era indomável, agora diz, é uma bezerra domável. E agora, essa expressão, que gosta de trilhar. Ou seja, aquilo que era tão difícil, tão penoso, tão trabalhoso, agora ele gosta. Ele gosta. E isso que eu entendo, que o jugo do Senhor é leve e é suave. Queridos. A vida cristã não é um peso, não é um fardo pesado. E vejo muitos cristãos vivendo desta maneira. Não como alguém livre e liberto, e servindo a Deus com alegria, mas servindo de uma forma tão penosa. Tão penosa. Então, nós temos que servir o Senhor. E o que nos vai mover, a base do nosso serviço, é o amor. É o amor. Agora, lá em Deuteronômio, capítulo 15, no verso 16, vai falar a mesma coisa que está em Êxodo. Mas há algumas coisas em Deuteronômio que não tem em Êxodo. Vamos ler 15, 16. Porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti, a tua casa. Agora percebe, presta atenção nessa expressão, nessa frase. Porque está bem contigo. Tem uma outra tradução que diz, não lhe falta nada. O que eu percebo nessa simples frase aqui, esse está bem contigo, eu não quero liberdade, ele diz porque eu amo, e aqui diz porque está bem contigo, é porque existia uma relação de amor do seu senhor para com esse escravo. Esta frase, está bem contigo, ou nada te falta,
tem um sentido de cuidado, de um amor expresso por o seu amo, o seu Senhor. E aí e aí eu entendo que esse amor que ele expressa pelo seu Senhor é fruto, primeiro, do amor deste Senhor para com o seu servo. O amor pelo seu Senhor foi o resultado do amor do seu Senhor por ele. Isso é o que João diz. João diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou em primeiro. Se você ama o Senhor hoje, é porque primeiro ele amou você. Todo movimento primeiro partiu dele e depois você. O seu amor é uma reação ao amor dele para com você. Aliás, até a sua busca também é a reação da busca dele por você. Não foi nós que o encontramos, mas nós estávamos perdidos, ele que nos achou. Paulo, em Romanos capítulo 3, ele diz, não havia um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram uma inútil. Nenhum de nós buscava a Deus e nem queria buscá-lo, mas ele veio, ele nos buscou. Ele buscou, ele achou você, ele amou você. E a reação natural é o seu amor por ele. Eu sempre digo, queridos, o amor, ele identifica, o amor, ele toma a forma daquele a quem está sendo amado. Existe um versículo que diz que nós nos tornamos naquilo que nós amamos. E é uma verdade. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho, o único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Mas como o amor se molda àquele a quem está amando, Jesus era Deus, mas não teve usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou e tomou a forma de quê? De servo. Ele se tornou homem. Porque o amor se identifica, o amor toma a forma daquele a quem está sendo amado. Ele se torna, aquilo que você ama é o que você se torna. E por ele amar o homem, ele se fez homem. Mas ele se fez homem, amando você, para quê? Para que depois, esse amor, porque Paulo diz em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Para quê? Para que você, através do amor de Deus, possa amar o próprio Deus, a fim de que o seu propósito se cumpra. Qual é o seu propósito? Que você se torne semelhante a Ele. E como eu me torno semelhante a Ele? Amando a Jesus. Porque eu me torno aquilo que eu amo. E eu amando a Ele, me tornarei semelhante a Ele. E este é o propósito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 24 e 25. Ele nos predestinou para que nós fôssemos conforme a sua imagem e a sua, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Então, esse escravo, que ele está dizendo? Eu o amo, porque eu estou bem com ele, ele comigo, ou seja, ele me amou tanto, ele me amou tanto, que em resposta a esse amor, é o meu amor por ele. O nosso amor por Jesus também é resultado do seu amor, do amor dele por nós, por cada um de nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Seu amor tão irresistível. Não poderíamos resistir seu amor, sua graça. Nós nos rendemos, nós nos apaixonamos por Ele. Tão amado, nós somos tão amados. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E Paulo diz, muito mais agora que fomos reconciliados com Ele, aleluia. Se nós fomos amados sendo ainda pecadores, quanto mais agora que você foi reconciliado. E em resposta ao amor dele, é o nosso amor por ele.
por estar bem contigo. Amém? Segura aí. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Você sabe o que significa a palavra constranger? Olha o que significa a palavra constranger. Anote no seu coração. O verbo aqui quer dizer pressionar por todos os lados. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos pressiona por todos os lados. O que mais? Encurralar também. O amor de Deus nos encurrala. Pressiona por todas as partes, por todos os lados. Limitar forçosamente. O amor de Deus limita forçosamente. Também tem a ideia de confinar um objeto dentro de certo limite. Restringir a uma só linha e a um só propósito. Como uma estrada estreita e murada. Não sei se vocês entenderam o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: eu não consigo fazer nenhuma outra coisa a não ser a vontade de Deus. Porque o seu amor me cerca de tal maneira que eu não tenho como escapar do amor de Deus. É isso que ele está dizendo. Como que uma estrada estreita e murada, eu não consigo fazer senão o que ele deseja. Não é que essa pessoa faz a vontade de Deus de uma forma assim, por medo, por punição, ou por esperando um benefício de Deus, ou como um dever, como uma troca, ou uma obrigação. Não. Essa pessoa, o amor de Deus é tão irresistível que quando Ele conquista a sua vontade, você faz de boa vontade a vontade de Deus. Porque Deus pode ter a sua obediência e não ter o seu amor. Mas se Ele tiver o nosso amor, Ele terá a sua obediência. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando Ele conquista a sua vontade, alcança a sua vontade é rendida a dele, de maneira que você passa a fazer de boa vontade a vontade de Deus. Deus não é um déspota, um tirano. Ele não oprime, Ele não impõe, Ele conquista. Ó Efraim. Quantos Efraim não tem por aí, indomável? Ninguém consegue. É como Paulo. Duro para ti, Paulo, recalcitares contra os aguilhões de Deus. Não foi isso? Mas agora Paulo está dizendo, o amor de Cristo nos constrange. O mesmo Paulo vai dizer, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele vai dizendo, relatando, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus. O William cantou hoje, o amor é mais forte que o ciúme, é o amor de Deus, que não se apaga, não morre, aleluia, não muda, Deus é imutável, aleluia, irmãos. Você pode correr do amor de Deus, você não corre. O próprio salmista diz, para onde eu irei de ti, se eu for lá para o céu, se eu for para aqui. E ele vai falando em vários lugares, ele diz, não tem como fugir de ti, Senhor. Ele diz, tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim o Senhor põe a sua mão. Eu estou cercado e não tenho como correr. O seu amor me constrange. E aí o versículo 15... Esse amor leva você a não mais viver para você mesmo. Verso 15, eu li o 14, agora vem primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, né? 5, lemos o 14, agora vamos ler o 15 aqui, bem rapidinho. Ele mesmo morreu por todos, a sequência
do texto, para que os que vivem não vivam mais para, mas agora vive para quem? Para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. E isso para sempre. Vive para ele agora. Mas não debaixo de uma lei, de um dever, ou de uma recompensa, mas agora debaixo do amor de Deus. O amor que nos move. Não é a liberdade que governa a gente. Não, na igreja, nós somos livres, nós somos livres. E aí as pessoas pegam essa liberdade e dão ocasião à carne, como nós vamos ver daqui a pouco. Porque eles entendem, os jovens, principalmente, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Mas não é a liberdade que nos governa. O que nos governa é o amor. E eu vou dar um exemplo disso. Um dia perguntaram para Jesus, para um dos discípulos, o teu mestre paga imposto? E aí Pedro falou assim, sim, paga imposto. E aí eles estão indo, quando chega em casa, Jesus pergunta, Pedro, quem paga os impostos? Os súditos ou os filhos? Ele diz os súditos. Logo, ele diz, então logo os filhos estão isentos de pagar imposto. Então Jesus é filho, ele não precisa pagar imposto. Mas já que você me colocou nessa, vai lá e vai pescar. E você vai pegar 2 moedas. Paga por mim e por ti. O que eu estou querendo usar isso daqui? Jesus tinha liberdade de não fazer isto. Tinha ou não? Sim ou não? Mas ele não fez. Por quê? Para não escandalizar. Ele disse. Às vezes nós temos liberdade de muita coisa, queridos. Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Às vezes eu tenho liberdade de fazer tal coisa, mas por amor a tal pessoa que vai se escandalizar, então eu abro mão daquilo e não faço. O que me governa não é a liberdade. O que me governa é o amor. Há muita coisa que você pode fazer, que não é pecado, mas para algumas pessoas aquilo não é legal. Vai escandalizar. E aí eu vejo tanta gente fazendo tudo em nome da liberdade. E dizendo, que se dane fulano, o que ele pensar. Não importa com os pensamentos e o que eles vão dizer. Isso em nome de quê? Da liberdade. Mas o amor, onde está o amor? Então isso que nos governa. O nosso serviço é o amor, queridos. Amém? Diga amém. Você não precisa abrir, mas bem rapidinho. Gênesis capítulo 29, versículo 20. Jacó serviu o seu tio Labão por 7 anos, por amor a Raquel. Vamos ler? Assim serviu Jacó. Quantos anos? Por quem? Por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias. Por quê? Pelo muito que a amava. Lá, o hebreu, ele tinha que servir ao seu senhor quantos anos? 6 anos. Jacó serviu seu tio quantos? Quantos? Quanto? 7. Sabe por quê? Porque o amor pode e vai além do limite legal. O amor faz com que a gente vá além do limite legal. O que a lei diz? Jesus disse. Aí ele diz, eu, porém, vos digo. O que a lei diz? Amarás o teu próximo como? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E outra, põe lá de novo, você. E foi como poucos dias. 7 anos.
O amor faz a gente servir e nem ver o tempo, irmãos. Como é que você está servindo o seu Senhor? Qual é a tua experiência? De um escravo ou de um filho livre que serve o seu Senhor? Porque isso aqui não é para a gente sair daqui e dizer, nossa, que legal. Não, a palavra precisa mexer conosco nesta noite. Precisa mexer com a gente. Amém ou não? Vamos voltar em Êxodo 21. Aí na sua Bíblia, você está em Êxodo 21. Nós vamos ler o versículo 5. Tem mais umas revelações de Deus aí. Veja o que o escravo diz. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor. E agora diz, e a minha mulher, e os meus filhos. Prestou atenção? Primeiro eu amo quem? O meu Senhor. Depois eu amo a minha. E depois eu amo o meu. Não é interessante? Porque aqui nos mostra que o nosso Senhor precisa ter em tudo a preeminência. A preeminência. Você não precisa abrir, mas só vou citar. Colossenses 1,18 diz isto. Que Cristo ele foi o cabeça da criação, o primogênito dentre os mortos, primogênito da criação, o cabeça da igreja, para que em tudo ele tenha a preeminência. Sabe o que é preeminência? O primeiro lugar. Por isso, agora nós vamos ler Mateus 10, 37. Por isso Jesus disse assim, em Mateus 10, verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus está dizendo que ele é digno de todo o seu amor. Se você ama pessoas mais do que a Jesus, você não é digno dele. Por isso, o servo disse, eu amo o meu Senhor. E esse é absoluto, irmãos. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas e de todas as pessoas. E depois ele disse, e eu amo a minha mulher. E depois ele disse, eu amo os meus filhos. Presta atenção. O Senhor, maridos, ame o Senhor e ame as suas esposas. E depois os seus, por quê? Porque vão-se os filhos e só fica você e ela. O primeiro ministério do marido é a sua esposa. Ame a sua esposa mais do que seus filhos. E ame também os seus filhos. É a escadinha do Senhor. Amar o Senhor. Ele diz, eu amo o Senhor. Amados, se nós amarmos a Deus mais do que coisas e pessoas, certamente nós vamos amar as pessoas de uma maneira adequada e sadia. Porque fora dele, qualquer tipo de amor que você possa exercer na sua família, não é sadio e não é qualificado. Amor de mãe egoísta. Amor manchado, amor egoísta, amor... Porque o único perfeito amor é o amor de Deus. Se nós amarmos a Ele primeiro no vertical, no horizontal, vai estar correto também a forma de nós amarmos as pessoas. Isso me leva a mais uma coisa também. Eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos. Põe lá de novo o verso 5, para a gente meditar aqui.
21:5 de Êxodo. Olha só. Eu amo o meu Senhor e a minha mulher e os meus filhos. Não quero ser livre. Presta atenção. Eu não quero ser livre. Eu abro mão da minha liberdade para viver para sempre com o meu Senhor. E esse ato de abrir mão e viver para sempre o Senhor é um ato de amar a quem? A mulher e os filhos. Você percebe? Amém ou não? Quando você ama o Senhor de forma absoluta, de uma certa forma, vocês também estão amando a sua família. Quando você ama o Senhor acima de tudo e de todos, você também está amando a sua casa. Por isso que quando alguém se converte num lugar e a família começa a perseguir, essa pessoa precisa manter-se firme e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas alguém diz, mas se você fazer assim, você vai perder a família. Não. Deixe Jesus e a sua família vai se perder. Mas ame Jesus acima de tudo e você vai ganhar a sua família. Porque essa atitude é atitude de amor pela sua casa. Eu estou abrindo mão da minha liberdade. Por amor à minha mulher e meus filhos. Por amor à minha mulher e meus filhos, eu vou viver servindo o meu Senhor. Você está entendendo? Queridos, a melhor forma de você amar a sua casa é você servindo a Jesus Cristo. É você servindo o Senhor. Você está amando o seu filho, está amando a sua esposa, está amando a sua casa, está amando a sua família. Mais um texto. Perdão, eu gosto muito de ler bastante a palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 15, verso 16, tem uma coisa que o escritor de Deuteronômio colocou, registrou, e que não tem lá. E é tão importante quanto as outras coisas. E nós vamos ver, que, na parte B, porém, se ele disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti, e agora ele diz, e a tua casa. Não tem isso lá em Êxodo. Percebe que aqui em Deuteronômio está dizendo, se o escravo disser, eu amo a ti, mas ele não diz, eu não só amo o Senhor, eu amo também a sua casa. Isso aqui é muito revelador, irmãos. Principalmente nesse tempo em que a gente ouve muito de desigrejados. Não é verdade? Que não querem mais congregar, não querem ir em uma igreja, sei lá por quê, uma decepção, alguma coisa aconteceu. Mas a verdade é, quem ama o seu Senhor, ama também a sua casa. É impossível você dizer, não, eu amo a Jesus, mas eu não quero saber nada com a igreja. Eu amo a Jesus, mas não quero ter ligação com a igreja. Não tem como, porque quem ama o Senhor, ama também a sua casa. Ama também a sua família. Ama também aqueles a quem o Senhor morreu e derramou o seu sangue. Por mais imperfeito que aquele seja, Jesus morreu por ele. Como ele morreu por mim, ele morreu por você. Amém, queridos? Então eu amo o Senhor e a sua casa, porque quem ama o seu Senhor, ama também a sua casa. Quem serve o Senhor, também vai servir a sua casa. Bem rapidinho, primeiro Pedro, capítulo 4, verso 10. E depois nós vamos ler Gálatas 5, 13. Primeiro de Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Servir com o dom que Deus deu a nós, servir uns aos outros. Quem serve o Senhor serve também a casa. Mais um texto, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13, ele vai dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à
carne. Mas como devo usar a liberdade? Mas servir-vos uns aos outros. Por meio do quê? O amor. Quem serve o Senhor serve também a sua casa. Arrumou? Amém. Amém, queridos? Isso também é uma coisa. Então, quando ele decidia isso, esse escravo era levado até a porta, e nos umbróis da porta era furado a sua orelha. Isso também é muito significativo, a orelha ser furada, porque a orelha faz parte do ouvido, que é um órgão de audição e obediência. Amém? Porque uma característica importante de um servo é a obediência. Mas não podemos confundir obediência com dever e nem imposição. Dever significa devo fazer. Imposição é eu tenho de fazer. Agora, a obediência é quero fazê-lo com alegria. O irmão mais velho, o filho mais velho do pai da parábola que Jesus conta, ele ficou do lado de fora e não quis entrar. O pai foi buscar e ele disse assim: há tanto tempo eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, ou seja, eu fui obediente e o Senhor nunca me deu nada. Você percebe? Que esse filho não era obediente de verdade, ele era só um cumpridor de dever. Então não confundamos obediência com cumprimento de dever. Não deu certo, né? Às vezes nós cumprimos deveres, mas não somos obedientes de verdade. Agora, para terminar, Jesus é o nosso maior exemplo de um servo. Jesus Cristo é o Senhor que serve. Em Salmos, no capítulo 40, nós vamos ler agora, verso 6 e 8. Vamos ler 2 versículos e acabamos. O Salmos 40, verso 6 a 8 diz assim: esse é um salmo messiânico, é um salmos profético, é um salmos que fala de Cristo. Ele diz assim: sacrifícios e oferta não quiseste, mas os meus ouvidos abriste, furaste. Está vendo? É uma relação com aquilo que acontece lá em Êxodo. O servo com a orelha furada. E diz: holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Verso 7. Presta atenção. Então diz: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Ou seja, irmãos, na Bíblia, ou no rolo, ou no Pentateuco, naquele tempo, escrito, tudo o que estava escrito é a respeito de uma pessoa. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. Então no rolo do livro está falando ao meu respeito, está profetizando ao meu respeito. Deleito-me em fazer a sua vontade. Eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração, é algo do seu interior. Agora preste atenção, Hebreus capítulo 10. Versículo 5. 10, versículo. Vamos ler o versículo 7 primeiro. O escritor de Hebreus vai tomar esta passagem de Salmos 40. E ele vai citar também. Ele vai dizer assim: então disse: eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim. O escritor de Hebreus está falando de Cristo. E ele pega o Salmos 40 e diz: no livro está escrito a respeito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mas no verso 5, o escritor vai trocar, ele, ao invés de ele usar a orelha furaste, ele vai dizer corpo me preparaste. Ele vai dizer: por isso entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste. Agora no lugar de orelha furaste, corpo me preparaste. Por quê? Porque para Jesus poder transitar aqui na terra, ele precisava de um corpo. E em todo o tempo em que num corpo ele transitou aqui na terra, foi para fazer uma única coisa:
Ele fez muitas coisas. Ele expulsou demônio, sim ou não? Ele expulsou demônio, ele curou enfermos, ele proferiu muitas palavras para as pessoas, ajudou os necessitados, sim ou não? Tudo isso, ele fez muitas coisas. Mas o que movia Jesus aqui não era a necessidade das pessoas. O que movia as ações de Jesus aqui na terra era a vontade do Pai. Não eram as necessidades. Não eram as necessidades que moviam as ações de Jesus. Ele disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que está no céu. O Filho nada pode fazer de si mesmo. Ou seja, enquanto ele esteve aqui nesse corpo, foi para fazer plenamente a vontade do seu Pai. Essa era a natureza do serviço de Jesus, a vontade do seu Pai. E essa tem que ser a natureza do nosso serviço a Deus. Qual que é? A vontade do Pai. Porque a gente pode fazer um monte de coisas, menos está fazendo a vontade do Pai. O que tem que mover nossas ações? A vontade do Pai. Amém ou não? Ou seja, Jesus Cristo era um servo da orelha furada. Em tudo ele obedeceu, serviu e fez a vontade do seu Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo e ouço do meu Pai. Aleluia ou não? E ele diz, e para mim é agradável fazer a vontade do Pai. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e tomou a forma de um servo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, que é o instrumento para furar a nossa orelha, queridos. Fura a minha orelha na porta, e a porta é Jesus, a porta é a cruz. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Amém ou não? Amém? É a cruz que nos marca para sermos um servo do amor, um escravo de amor. Você é um escravo do amor? Você é um escravo de amor? Aleluia! Eu queria dar mais um texto, mas é muita coisa, queridos. Mas Jesus conta uma parábola. Vamos ler Lucas 7. Põe aqui para mim, Alexandre, Lucas capítulo 7. Vamos achar aqui, Lucas 7. Inclusive, a pastora Kátia foi numa igreja e deu esse texto. Acho que ela lembra onde está. Eu acho que é Lucas capítulo 7. Pode ir para frente. Vai, mais. Aí, não. Pode ir. Pode ir para frente, vem para frente. Para um pouquinho. Vai embora. Capítulo 17. Obrigado. É capítulo 17. Aqui. Qual de vós terá um servo? Eu vou falar bem rápido, tá? Lavrando ou apacentando. São dois ofícios importantes. Um é lidar com o mundo, com os pecadores. E o outro é lidar com a igreja. Presta atenção. O campo é o mundo. Trabalhar no campo é trabalhar no mundo, evangelizando, pregando aos pecadores. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E também não só lavrando no campo, mas apacentando. Apacentar é em relação à igreja. Porque a ovelha é o Filho de Deus que é a ovelha, amém?
Amém ou não? Estou correto? É ovelha. Então, ministrando com o mundo e ministrando com a igreja. Mas aí então o servo volta, vindo ele do campo. Está percebendo? Logo dirá, chega, assenta-te à mesa. Verso seguinte. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. É isso que o servo vai fazer. Depois de ministrar no campo, ministrar as ovelhas, agora ele precisa ministrar ao seu Senhor. E depois de servir o seu Senhor, ministrar ao seu Senhor, então ele vai sentar e vai comer também e beber. Presta atenção, que comida e bebida tem a ver com satisfação. Quando você está com fome e você come e bebe, depois você fica o quê? Satisfeito. O que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos ministrar ao Senhor. Todo o nosso trabalho, seja no campo com ovelha, no final, primeiro tem que satisfazer o Senhor. E eu estou usando o comer e beber como a figura da satisfação. Você percebe? Depois de ele ter trabalhado, ele chega e satisfaz o seu Senhor. O seu Senhor come e bebe e fica satisfeito. Depois de todo o serviço, o seu Senhor fica satisfeito. Então, todo serviço que nós formos fazer, seja na igreja ou qualquer área, primeiro tem que ser para a satisfação do seu Deus. E olha outra coisa. E depois, o servo vai comer e beber também. Ou seja, depois que o seu Senhor é satisfeito, então o servo vai também ficar satisfeito. Ou seja, você só será satisfeito quando o seu Deus é satisfeito. A satisfação do seu Senhor será a sua satisfação. Quando ele fica satisfeito, automaticamente você também fica satisfeito. Porque por isso Jesus andou nessa terra, ele nunca foi um homem infeliz. Ele viveu feliz. Você consegue ver Jesus aqui nessa terra andando, quando ele andou, ele era feliz? Sim, ele era feliz. Sabe por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. Ele mesmo disse em João capítulo 4, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conheceis. E qual que é? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Que este seja também o nosso cardápio, a nossa comida. É isso que fará você ser uma pessoa satisfeita. Quando você estiver no centro, vivendo e fazendo a vontade do Pai. Amém, queridos? Quer comais ou bebais, façais tudo para a glória dele. Depois de ter trabalhado, agora eu vou ministrar ao Senhor, até que ele fique satisfeito. E Senhor, e na tua satisfação, eu também fico satisfeito. E aí não trabalhamos mais por resultado na igreja, não é verdade? Mas se aquilo aos nossos olhos, ou os olhos humanos, puxa, não teve êxito. Pode aos olhos humanos não ter tido êxito. Mas se foi a vontade do Pai e eu cumpri, então ele ficou satisfeito? Amém, eu também estou. Ainda que ministério, liderança, ou homens, ou qualquer, olhe e não esteja satisfeito com aquilo que nós fizemos, nossa missão. Mas se nós temos a convicção de que realmente aquilo que eu fiz foi a vontade do Pai, ainda que aparentemente aos olhos humanos não possa ter êxito, porque o que é êxito dos olhos humanos e dos olhos de Deus? Qual êxito João Batista teve? Em um curto tempo de ministério, acabou. Mas ele cumpriu a vontade do Pai, o propósito de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém, queridos? Não importa se houve sucesso, não teve sucesso. O que move as coisas não é sucesso e nem êxito, é a vontade do Pai. E se o Pai está satisfeito, você precisa ficar satisfeito também. Eu fiz o que tinha que fazer.
Mas aí, e os resultados? E o retorno? Eu não fui reconhecido? Não tive retorno? Não importa. O escravo de amor não trabalha por recompensa. Ele trabalha já recompensado. Amém? Fique de pé, eu vou terminar cantando essa canção que diz que Ele é o nosso dono. E nós vamos agradecer ao Pai. Que possamos dizer como Paulo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Aleluia, Pai. Oh, Pai. Responda agora a palavra de Deus na sua vida. Fura nossa orelha, Senhor, na porta da sua casa. Que a cruz trabalhe em nós. Jesus, Tu és o nosso dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Tu és o meu dono. És o dono da minha vida. Me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Quero mais e mais, quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Vamos declarar ao Senhor: eu me nego. Eu me nego. Toma minha cruz, pois me compraste por um alto preço. Diga: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, e eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais e mais, pega a sua voz, te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Levante suas mãos para o céu e declare: quero mais e mais. Quero mais e mais te obedecer, te obedecer. Quero mais
mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender, somente confiar em Ti, viver da fé para o Teu prazer. Erga bem alto a sua voz, diga: quero mais e mais, Senhor. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender, aleluia, somente confiar em Ti, viver da fé para o Teu. Só voz e violão. Pega bem alto e declara: quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender, somente confiar em Ti, viver da fé para o Teu. Vamos dizer, eu me nego. Eu me nego, diga: toma minha cruz, pois me compraste por um alto preço. Diga: Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Eu quero mais e mais, declare, te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender, somente confiar, viver da fé. Mais uma vez, bem forte, diga: quero mais e mais, Senhor. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender, sim, Senhor, somente confiar em Ti, viver da fé para o Teu prazer. Diga assim: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Eu sou Teu servo, Senhor. Diga assim: eu sou Teu amigo. Jesus disse: não mais chamarei servo, mas amigo. A relação de um servo de Jesus é de amizade. Aleluia. Senhor, que a Tua vontade, Pai, nos governe. Que nossas atitudes, nossas práticas, nossas atividades sejam movidos pela vontade do Senhor. Que a Sua vontade nos governe. Senhor, não queremos nos mover por necessidades. Não queremos nos mover por causa do ambiente ou qualquer outra coisa, mas queremos nos mover por causa da Sua vontade. Porque nem todos que vão dizer Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu. Que a Sua vontade me governe. Que a Sua vontade nos governe, Senhor.
que sejamos como um escravo de amor da orelha furada, que possamos servir ao Senhor com alegria. Queremos cada vez mais e mais, Senhor, te obedecer e não fazer as coisas por um dever ou por uma recompensa ou qualquer outra coisa que venha nos mover, mas seja o seu amor que governa, que nos dirige, de servir o Senhor, de ministrar a Ti e também ministrar uns aos outros com o dom que o Senhor repartiu a cada um de nós. Oh Senhor, que nas nossas mãos tenhamos bacias e toalhas para lavar pés de pessoas, como o Senhor que serve. Queremos servir. Oh Senhor, nos quebranta, nos disciplina, nos perdoe, em o nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, e nós amamos nossa família também, e nós amamos o Senhor e também amamos a sua casa. Nós amamos a sua família, nós amamos o seu povo, nós amamos os nossos irmãos, os fracos, os fortes, os maduros, os não. Nós amamos, porque foi por eles que o Senhor morreu e ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por esta noite.